precisa de mais prazo para pagar o IPVA? Início de ano, boleto chegando, eu tenho a solução. No app Pague Tudo, você paga o seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e faça uma simulação. Pague Tudo, o app que você pode confiar. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Álvaro de Vardim, esse aqui é o nosso Futebol de Outro Planeta, hoje dia 7 de setembro de 2021, dia da independência do Brasil, mas nós aqui estamos o quê? Falando de futebol também, aqui no Futebol de Outro Planeta, que tem o apoio e o patrocínio de JCcar, 3503-5255, Clínica da TM, Dr. Paulo Afonso Cunali, 998701234 e Restaurante e Pizzaria Dom da Pasta, 3372-3040, 3372-3040, além do nosso Pague Tudo, o aplicativo que você pode confiar. E nesse dia da independência, estamos aqui, eu e o meu amigo Leandro Maggi, ele que está com a camiseta do Vasco da Gama, no nosso Cruz Maltino, em homenagem ao nosso convidado. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Futebol de Outro Planeta. Grande Álvaro, os colegas da internet que nos acompanham, bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz. Vamos aproveitar o seguinte, Álvaro, hoje eu estou aqui com a camisa do grande heróico português, Vasco da Gama. E, Álvaro, falando de independência, eu quero aproveitar para deixar o meu repudio às manifestações antidemocráticas, bolsonaristas e também as manifestações contra Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sou nem a favor de Bolsonaro, nem a favor de Lula. Para mim não existe esse negócio de meus ladrões são melhores que os seus ladrões. Eu sou a favor, sim, de um país justo, eu sou a favor de um país onde a educação, como um bom professor que eu sou, a educação funcione em primeiro lugar, que a saúde seja garantida de maneira igualitária para todos, que as instituições realmente funcionem, que o nosso país caminhe como um país civilizado como tem que ser, e não ficar brigando por conta de A ou B ou de C, e sendo que o nosso país está aí em plena pandemia, com problemas de vacinação a conta-gotas ainda, que o nosso país esteja ainda com essas questões ainda muito mal resolvidas, que as questões sociais do nosso país ainda cada vez sejam mais precárias, né? Afinal de contas, pagamos impostos como se paga na Inglaterra e temos serviços sociais como temos em Gana, né? Então, isso. Eu sou a favor de um país mais igual para todos. Com certeza, Leandro, bem isso mesmo, também concordo contigo, um Brasil mais justo, mais amigo, mais afetuoso. Como é que as manifestações políticas, vivemos numa democracia, né? Todos têm o seu direito, mas vamos fazer com respeito, sempre respeitando o outro lado, né? E respeitando principalmente as instituições. Obrigado, Leandro, obrigado pela sua fala. Viva o Brasil, né? Viva a nossa independência aqui no dia 7 de setembro de 2021. Hoje que estamos aqui vamos receber hoje Cláudio Nogueira, ele que é jornalista, hoje trabalhando na agência O Globo e também professor da faculdade de Estácio de Sá. Isso é craque. Nossa, esse joga muito ali atrás das teclas, sabe muito atrás das teclas e nos microfones. Você tá com a camiseta do Vasco em homenagem, né? Homenagem ao nosso Cláudio Nogueira, ele que tem 2 livros editados falando do nosso Cruz Maltino, nosso Cruz Maltino carioca, né? E hoje, de uma maneira singela, eu quero fazer essa homenagem desse programa aqui, recebendo o Cláudio Nogueira, ao meu querido amigo Marcelo Argolo, ele que faz 1 mês e pouquinho, que ele era vascaíno, impressionante, ele nos deixou pela Covid-19, meu querido amado Marcelo Argolo, que morava lá em Volta Redonda, por isso que eu estou aqui com a camiseta do Volta Redonda, e era um vascaíno, por isso que eu estou aqui com a camiseta do Vasco, fazendo essa homenagem para o meu amigo Marcelo Argolo e também para o nosso querido convidado de hoje, que é o Cláudio Nogueira. E o Marcelo Argolo foi triste que numa quinta-feira ele faleceu e na outra quinta-feira foi o seu gentil paizinho dele que também faleceu, também por Covid. Então veja que não é fácil. Então, Marcelo, seu gentil, 2 vascaínos e Volta Redondas, né? Então,
Um grande abraço para vocês, aonde vocês estiverem. Eu sei que vocês estão aí, ó. Recebam o nosso beijo, nossas bênçãos, nossos pensamentos positivos, nossos pensamentos. Obrigado, Marcelo, por toda a amizade e por todas as brincadeiras que a gente sempre fazia entre Atlético, Flamengo e Vasco da Gama. Se o Atlético ganhasse do Vasco, eu zoava com você. Se o Vasco ganhasse do Atlético, eu tinha certeza que eu ia receber a tua zoação. Então era muito bacana. Obrigado mesmo aí pela tua amizade. Então, Leandro, você que também está aí em casa, vamos receber com uma salva de palmas o nosso querido convidado, ele jornalista da Agência O Globo, Cláudio Nogueira. Boa noite, bom dia, boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo aqui ao Futebol de Outro Planeta, porque você já mostrou, vendo o teu currículo aqui, que afinal de contas você é de outro planeta. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Futebol de Outro Planeta, Cláudio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Álvaro, Leandro e a todos os espectadores do Futebol de Outro Planeta. Um prazer, né? Um privilégio estar aqui participando deste programa com vocês. Né? E nossa solidariedade à família a família Argolo, né? Que foi citada aqui, né? E a tantas milhares de vítimas no Brasil e no mundo, né? Vítimas dessa doença terrível. Mas, enfim, nós tentamos aqui seguir com a vida, né? Não, seguir com a vida, fazendo a nossa parte, assumindo, né, o nosso protagonismo, né? Fazendo o impossível, né? Fazendo o impossível. Quando não nos falaram que era impossível, a gente foi lá e fez. E é justamente isso, meus amigos, que a gente vai conversar aqui. Domingo passado, hoje, terça-feira, domingo passado, dia 5 de setembro, se encerrou as Paralimpíadas de Tóquio. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui com o nosso convidado, Cláudio Nogueira, porque ele é autor do livro Esporte Paralímpico, Tornar Possível o Impossível. Ele fez aí um estudo muito bonito, um estudo muito bem feito, porque ele tem uma experiência muito grande dentro do paralimpismo nacional e também do paralimpismo internacional, fazendo cobertura de inúmeras Olimpíadas, campeonatos mundiais, das inúmeras modalidades do esporte paralímpico. E este livro aí tem o prefácio, né? O prefácio do nosso querido Daniel Dias, 27 medalhas juntando, né, com as 3 medalhas de bronze que ele ganhou esse ano. E agora, nesse ano, assim, foi o recorde, né? Recorde de medalhas de ouro do Brasil, e no total se igualando a 2016 aqui no Rio de Janeiro. Esportes paralímpicos aí, nos nossos Jogos Paralímpicos. E, Cláudio, já para iniciar aqui nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no Futebol de Outro Planeta, você tem, assim, tipo, livros do Vasco, livros sobre marketing esportivo, e em 2017 você lançou esse livro, né, um ano depois da nossa Paralimpíada aqui do Rio 2016. Qual foi a tua inspiração? Por que você resolveu falar sobre o esporte paralímpico? Álvaro e Leandro e todos, meu primeiro grande contato assim, com o movimento paralímpico foi em 2011, o Mundial Paralímpico de Atletismo na Nova Zelândia. Né? Foi a primeira grande experiência assim, que eu tive. Né? E lá observando, né, como é que é a dedicação dos atletas, os treinadores, o alto nível de profissionalismo, né, desse esporte. Então eu resolvi, de certa forma, registrar isso em um livro. Né? Porque eu acho que o livro ele te dá algo que fica permanente, algo mais permanente até do que uma matéria de jornal, né? Um texto num site, uma reportagem de televisão. Então eu comecei a pesquisar ali em 2011, né? Comecei a fazer essa pesquisa quando voltei da Nova Zelândia, fiquei muito bem impressionado pelo que eu vi. Já tinha visto alguns eventos paralímpicos aqui no Brasil, porém nada tão grandioso. Né? O Mundial Paralímpico de Atletismo ele só é superado mesmo pela Paralimpíada. Né? E aí comecei a fazer pesquisas e tal, e como o Rio ia ser sede da Paralimpíada de 2016, eu comecei a trabalhar visando a publicar essa obra em 2016. Né? Só que não consegui, porque acho que eu até comentei assim, com vocês, há uma certa, eu vejo um certo preconceito, talvez, do meio literário com relação a projetos de livros de esporte. Né?
Isso eu senti quando eu fiz o meu primeiro livro, Futebol Brasil Memória, né, que é sobre a chegada do futebol ao Rio de Janeiro. Então, eu tive muita dificuldade em conseguir uma editora que abraçasse o projeto. E também em relação a esse projeto mais recente, que era o projeto da Paralimpíada, também tive muita dificuldade em conseguir uma editora. Não consegui publicá-lo em 2016, como era meu desejo, né? Então, eu só consegui fazer isso no ano seguinte à da Paralimpíada. Então, por isso que é uma obra que já tem ali todos os resultados do Brasil nos Jogos de 2016, né? Então, acabou sendo positivo até esse atraso, digamos assim, porque aí já vem com o balanço das Paralimpíadas de 2016. Mas o esporte paralímpico ele está cada vez mais profissional, né? E, inicialmente, quando eu tive assim, meus primeiros contatos com o esporte paralímpico, eu pensava que era assim, quer dizer, as pessoas que têm problemas de deficiência querem também ter a oportunidade de praticar esporte, é mais a prática de algo que tem a ver com a superação, né, a superação dos próprios limites e da própria deficiência, mas não, né? Em 2011, neste Mundial, eu vi que o esporte paralímpico ele tem uma cara que é dele, totalmente, ele é parecido, ele tem origens semelhantes com o esporte olímpico, mas chega um momento em que se abre ali uma bifurcação. O caminho do paralímpico é bem claro. Então, uma das coisas até que eu abordo nesse livro é que, por exemplo, se você é um treinador de natação convencional e você quer passar a ser um treinador de natação paralímpico, você tem que fazer uma adaptação, tá? Não é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, o mesmo se dá com o atletismo, né? Com o basquete, com o futebol. Tá? Então, é mais ou menos por aí. É interessante a gente ver porque cada um tem a sua particularidade, né? A gente, por exemplo, quando você começa assim pesquisar um esporte a fundo, né? Por exemplo, eu e o Leandro gostamos muito de ciclismo, inclusive a gente se conheceu no Tour do Rio de Janeiro de 2011, né? Cobrindo ciclismo. Então você vê que tem cada particularidade. E como você mesmo falou, né? Essa transposição do esporte olímpico, vamos dizer, convencional ao paralímpico é bem diferente, né? Um nadador, um técnico que treina o Cielo é uma coisa, que treina o Daniel Dias tem uma outra especificidade, né, Cláudio? Sim, tem. Não só o ritmo e a maneira de treinar, mas também o aspecto psicológico, né? O treinador paralímpico ele tem que ter uma psicologia talvez muito mais aprofundada do que de um atleta convencional, né? Eu me lembro de ter feito assim, entrevistas para jornal nesse sentido, treinadores paralímpicos falando isso. Não, eu já treinei equipes de atletas olímpicos, de atletas convencionais, e quando eu vim para o universo paralímpico, eu inicialmente até achei que era mais ou menos a mesma coisa, mas não, eu descobri que é uma outra coisa. E o Comitê Paralímpico ele tem toda uma estrutura e toda uma formação para quem quer se tornar um treinador paralímpico, né? Leandro? É interessante, né, Álvaro, essa história do esporte paralímpico, né? E daí eu dei uma olhada aqui em algumas modalidades, né? E o treinamento direcionado, né, para esportistas paralímpicos, né? E aquela questão da vontade de buscar o melhor, né? E tempo atrás, eu estou comentando isso, porque tempo atrás eu participo de natação, de algumas provas de natação, totalmente amadoras, lógico, e aqui em Curitiba nós temos meia maratona aquática, que são 6 horas nadando, e esses tempos atrás nós nadamos, há 2 anos atrás, quando teve a última competição, né, antes da pandemia, nós nadamos juntamente com a raia do lado da Seleção Paranaense Paralímpica. E eu, considerado um sujeito normal, não conseguia acompanhar o pessoal do lado, né? Então, o profissionalismo deles é bem isso que você comentou, né, Cláudio? O profissionalismo deles é uma coisa fantástica, né? A maneira como eles treinam, a maneira como eles levam a sério todas as competições. E
os resultados acontecem, né? O Brasil ficou em 7º lugar esse ano, com 72 medalhas no total, né? Você veja que o Brasil teve bem mais medalhas do que o normal nas Olimpíadas normais, né? Que as Olimpíadas dos atletas considerados com não deficiência, né? Então, o Brasil na questão dos paraesportes é mais profissional do que o Brasil, né, nos esportes convencionais, nos esportes considerados de pessoas normais. É isso mesmo, Cláudio? Eu não diria mais profissional, mas porque o nível de competitividade no esporte olímpico e paralímpico, os níveis são diversos, são bem diferentes, né? Mas o que eu vejo e que eu admiro muito no esporte paralímpico é que eu acho que eles são até mais focados do que o do esporte olímpico, tá? Porque você vê que o Comitê Paralímpico Brasileiro ele tem um centro de treinamento nacional em São Paulo. E o esporte olímpico, que já existe há muito mais tempo, movimenta muito mais dinheiro, tem muito mais visibilidade na mídia, etc., etc., nós não temos um centro nacional de treinamento, um centro olímpico, como os Estados Unidos têm, parece que 5, pelo menos. E outros países que são potências olímpicas têm um ou mais centros de treinamento olímpico. O que é um centro de treinamento olímpico? Por exemplo, fazer uma comparação com o futebol. A CBF tem o seu centro de treinamento em Teresópolis, que no Rio de Janeiro deve ficar cerca de 100 quilômetros do Rio, né? Então, tem todo o melhor equipamento, etc., etc. Para futebol, você tem ali na Granja Comari, né? O vôlei tem um centro de treinamento em Saquarema, tá? Que é uma área litorânea no estado do Rio de Janeiro. Também tudo que você imaginar de bom e do melhor para vôlei, para equipamentos, em número de várias quadras diferentes, etc., você tem, né? Agora, não existe no Brasil um centro esportivo, um centro olímpico, que você possa treinar futebol, vôlei, basquete, atletismo, natação. Não existe esse centro poliesportivo. Isso seria um centro olímpico. Não existe no Brasil, tá? Isso existe em outros países. Agora, existe o Centro Paralímpico. O Centro Paralímpico ele é aberto para treinamento de X modalidades, várias modalidades, de todas, né, as modalidades paralímpicas. E cadê o nosso Centro Olímpico, né? Então, quando o Brasil fica em 7º lugar numa Paralimpíada, né, como ficou agora, recente, e o Brasil, dessa vez foi 7º, mas o Brasil está sempre entre os 10 melhores países em Paralimpíadas, isso também se deve o quê? A essa estrutura, e é uma estrutura recente, né? O Centro Paralímpico ele não é tão antigo assim. Será que se o Brasil tivesse também um Centro Nacional Olímpico, né? com várias modalidades, com espaço para várias modalidades, se o Brasil tivesse na área olímpica esse tipo de instalação, será que não daria resultados ainda maiores nos Jogos Olímpicos? Eu acredito que sim. Então, eu acho que o esporte paralímpico brasileiro ele se planejou muito bem, construiu esse centro, ele é utilizado, ele às vezes é cedido até para treinamento de equipes de atletas convencionais, né? Então, eu acho que o paralimpismo brasileiro dá esse exemplo para o esporte brasileiro como um todo, olímpico e paralímpico. E aí nós entramos naquilo que a gente sempre fala aqui, né, Álvaro? O brasileiro gosta de futebol, o brasileiro não gosta de esporte, né? Se nós tivermos... O brasileiro gosta de ganhar, né, Cláudio? O brasileiro gosta de ganhar. Chega na Olimpíada, vira especialista em tudo, né, quando ganha, né? Eu tenho um amigo jornalista, Celso Tiberê, que durante 40 anos ou mais, ele foi colunista especializado em Fórmula 1. E ele cobriu, né, os títulos do Emerson, do Piquet, do Senna, grandes vitórias do Patti, do Rubinho, enfim, do Felipe Massa. Enfim, por mais de 40 anos ele cobriu a Fórmula 1, né? Então ele sempre falava para mim, brasileiro não gosta de esportes, Nogueira, brasileiro gosta daquilo que outros brasileiros ganham. Né? É verdade. Aí eu falava com ele, mas como assim, Celso? Como assim, né?
Eu chamava ele de meu professor, né? Porque quando eu ia para São Paulo acompanhar a cobertura, né? Fazer a cobertura da Fórmula 1, né? Com ele, né? Ele era o grande colunista do Globo na Fórmula 1, grande especialista, e eu ia ali junto, né? Para aprender muito, né? Então eu perguntava para ele, mas como assim, professor? Como é que o brasileiro não gosta de esporte? Aí ele começava a citar, olha, o Brasil é muito forte no futebol, então as pessoas acompanham, né? O Brasil tem um campeão na Fórmula 1, o pessoal acompanha. Se o dia que o Brasil não tiver mais um piloto na Fórmula 1 ou tiver um piloto, mas que não tem a chance de ganhar o Mundial, vai cair o interesse. O Brasil Foi o que se interessa aconteceu, né? muito por vôlei, acabou acontecendo, né? Foi o que O brasileiro acompanha vôlei, por quê? Porque o vôlei do Brasil está sempre lá ganhando coisas, está sempre disputando, seja na praia, seja na quadra. E aí ele foi me explicando, foi me dando realmente uma aula. Então ele lembrou também basquete, por exemplo. O basquete brasileiro, nos anos 50, anos 60, o Brasil foi bicampeão mundial de basquete masculino, né? Em 1994, foi campeão mundial feminino de basquete. Depois dos anos 90 para cá, o basquete masculino ficou 12 anos fora, sem ir à Olimpíada, né? Voltou em Londres, depois de muito tempo. E o feminino, que ele brigava sempre ali por terceiro, quarto lugar em Olimpíadas e Mundiais, também entrou em decadência. Então, hoje, quase não se tem tanto interesse mais pelo basquete, né? Fórmula 1, infelizmente, nós não temos mais um piloto brasileiro, nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1, nem equipe grande nem pequena, não tem mais ninguém. Será que hoje as pessoas se interessam tanto por Fórmula 1? Acredito que não, né? A própria seleção brasileira de futebol, né? O programa ele é basicamente sobre futebol. Isso. A seleção brasileira de futebol, ela desperta hoje aquele grande interesse, aquela grande paixão, né? Né? Eu tenho 56 anos, né? Sou mais velho que vocês e tal, mas eu lembro assim que se, por exemplo, o Brasil fosse jogar um amistoso nos anos 70 contra a Argélia, né? Tudo respeito à Argélia, naquele dia daquele amistoso, vamos dizer que fosse hoje, nos anos 70, um amistoso comemorando a independência e tal e tal. Todo mundo queria saber, sabe? Todo mundo tinha um interesse pelos jogos da seleção brasileira. Hoje já não é mais assim. Tem muita gente que fala, não, aqueles jogadores lá, os caras não têm nada a ver, eles jogam lá na Europa, eles não querem saber de mais nada, não jogam nos times do Brasil, não estão nem aí para a vida do brasileiro, aí começam a falar mal do jogador A, B ou C. Então, a própria seleção brasileira, que eu aprendi a ver quando criança, né? Eu aprendi a ver praticamente como uma instituição, né? Hoje sendo o Dia da Independência, né? O símbolo maior do Brasil, a bandeira do Brasil, certo? Né? Então a gente via a seleção brasileira como um grande símbolo de ser da brasilidade, vamos dizer assim, da característica do ser brasileiro. A seleção brasileira era um símbolo nosso. Um símbolo, uma instituição mesmo. Né? Era uma instituição nossa. Tudo bem que, por exemplo, nos anos 70 ainda era a CBD, né? Confederação Brasileira de Desportos. Dos anos 80 para cá passa a ser CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Mas fosse o que fosse, né? Então, aí, outros esportes, a própria Fórmula 1, dos anos 70, peguei ainda Emerson, né, Fittipaldi nas pistas, anos 80, Nelson Piquet, e aí o comecinho da carreira do Senna, anos 90, né, na virada dos anos 80 para 90, o auge do Ayrton Senna com a bandeira, enfim, todos os três, né, campeões, representando ali o Brasil. O esporte era uma representação do Brasil, né? A seleção brasileira em primeiro lugar e esses outros esportes também. Então, quando você tinha lá a Fórmula 1, o brasileiro ganhando corrida, brasileiro disputando, ganhando campeonato, ou ficando em segundo, ou ficando em terceiro, mas enfim, brasileiro ali brigando por campeonato, tudo isso nos ajudava a nos sentir mais brasileiros, né? Então, eu me lembro, por exemplo, nos anos 70, os próprios esportes olímpicos, que ainda não tinham tanta estrutura, né, no Brasil como tem hoje,
mas às vezes a gente tinha lá alguns resultados. Eu lembro do recorde do João do Pulo no atletismo, foi em Jogos Pan-Americanos, não foi nem Jogos Olímpicos. Recorde mundial, né? Isso a gente falava muito, isso era muito debatido, muito, sabe? Olha, o brasileiro ganhou e tal, bateu o recorde mundial. Então, hoje eu acho que a gente ficou um pouco... o esporte, talvez, no Brasil, tenha perdido um pouco dessa força, vamos dizer, institucional. Tá? E me diga uma coisa, Cláudio. Você, como especialista então, claro, um especialista, estamos falando do teu livro hoje, né? Sobre o paralimpismo, né? O livro que eu colocar mais uma vez aqui, o nosso livro, Esporte Paralímpico, tornar possível o impossível. Me diga uma coisa, é possível que o brasileiro também se identifique de uma maneira mais forte com o movimento paralímpico, assim, por exemplo? Claro, nós três aqui gostamos de esporte, acompanhamos também a Paralimpíada, mas a Paralimpíada não tem o mesmo destaque que a Olimpíada tem, né? Mas no esporte paralímpico, o Brasil, pô, foi belíssimo, né? Todo dia tinha uma medalha para comemorar, para celebrar. Será que a gente consegue criar essa identificação com o movimento paralímpico aqui conosco no Brasil, assim? Criar, assim, tipo, grandes figuras, assim? Será que o Daniel Dias, ele tem a importância na natação, assim, como ídolo também, igual um Cielo, igual um Gustavo Borges, igual um Scherer? Olha, Álvaro e Leandro e todo o público, sendo bem sincero, acho difícil. Infelizmente, acho muito difícil. Gostaria de dizer que sim, que um dia nós vamos ter os ídolos paralímpicos com um tal nível de admiração semelhante ao dos ídolos olímpicos, mas eu acho muito difícil. Eu ainda vejo um certo preconceito contra a questão. É um preconceito estético, eu acho, com relação ao paralimpismo. Eu não sei se o brasileiro está tão aberto a assistir competições em que pessoas que têm deficiências estão expondo essas mesmas deficiências. Eu temo por isso. Você acha que esteticamente a pessoa, por exemplo... Eu acho que ainda há um certo preconceito estético, porque, né, são atletas por vezes cegos, por vezes amputados, e eu temo que o brasileiro ainda tenha esse preconceito, né? Porque, assim, a própria Olimpíada, o que eu acho que acontece? Nós temos, por exemplo, futebol. Futebol é uma, vamos dizer, é uma linha que não tem fim, tá? Aqui no Brasil, é uma linha contínua, tá? Que não tem fim. A Olimpíada, mais ou menos, é o seguinte: começa aqui e termina aqui. Então você tem, mostrando aqui na câmera, você tem um período determinado. Nesse período entre né, uma das minhas mãos e a outra, que acontece a Olimpíada, nesse período as pessoas começam a se achar especialistas em Olimpíada. Então elas querem saber de tudo. O que tem hoje? Não, hoje tem basquete, hoje tem vôlei, hoje tem natação, e tem atletismo, tem a ginástica, tem isso aqui. Tá, então, mas acabou aquele período, específico, entre aspas, volta ao normal, tá? Então, por exemplo, a Rebeca da ginástica hoje ainda está muito recente, então, né, ou a Rebeca, ou a Raíssa a fadinha do skate, e tal, ainda está na memória recente dessas pessoas. Daqui a alguns meses, começo do ano que vem, já caiu no esquecimento, tá? Na minha opinião. Isso em relação ao esporte olímpico. Tá? Em relação ao paralímpico, primeiro, como você falou, não tem tanto espaço na mídia. Não tem. Então, já dificulta, já é um pouco mais difícil das pessoas saberem os resultados, de acompanharem, conhecerem os grandes atletas. Já começa daí. O espaço é menor, né? Você vê quantos canais de TV transmitiram os Jogos Olímpicos e quantos transmitiram os Paralímpicos. Muito menos no caso dos Paralímpicos. E, além disso, ainda tem esse aspecto estético que eu acho que nós, brasileiros, temos aí, talvez... Porque, assim, vocês veem tantas pessoas
com deficiência na rua, no dia a dia, nas instituições públicas, nos locais de trabalho? Não, a gente não vê. Vamos ver. Entendeu? A gente não vê no dia a dia. Então, eles, infelizmente, não fazem parte do nosso dia a dia. Eu digo isso com muita tristeza. Eu tenho parente que é deficiente, pessoa com deficiência, né? Mas você não vê no dia a dia. E quando eu estava falando lá, mais no início, em 2011, que eu fui cobrir lá o Mundial Paralímpico, foi na Nova Zelândia, na cidade chamada Christchurch, né? Esta cidade, ela tinha sido escolhida para ser a sede daquele Mundial porque ela, independentemente de qualquer coisa, ela era totalmente adaptada para a população com deficiência. Tá? Então, por exemplo, se você está na calçada, você vai chegando na esquina, no local de travessia, a calçada ela tem uma descidinha, uma pequena rampa para quê? Para cadeirantes. A calçada ela é toda demarcada para facilitar o quê? Quem está com a bengala, né, o cego, vai tocando ali e vai sentindo, tem uma diferença ali nos pontos, né, as marcações que tem na calçada, então ele sabe que ele está chegando no local que ele pode atravessar, né? O sinal de trânsito é sonoro, além de ter o verde e o vermelho para atravessar, né? Ele é sonoro também. Então, começa a tocar uma espécie de alarme. E quando vai terminando o tempo para a travessia das pessoas, entre aspas, normais, quer dizer, as pessoas que não têm deficiência, quando vai terminando aquele tempo, digamos que seja 1 minuto, quando vai chegando ali, faltando 20 segundos, aquele alarme vai e acelera. Acelera, então, quer dizer, o cego, ele sente o quê? Que ele tem que ser um pouco mais rápido na travessia. Lógico que aí também, pela educação, por ser aí o nível civilizatório lá, os motoristas de automóvel, eles aguardam, né? Estão vendo ali que tem uma pessoa cega, né, atravessando, eles dão ainda uma segurada. Às vezes está abrindo já o sinal para o carro, mas o motorista aguarda. Então, nós não temos ainda no Brasil, infelizmente, esse nível educacional, né? E o Leandro estava falando, né? Leandro é professor, eu também agora estou já há 2 anos como professor universitário. Álvaro, acho que é professor também, mas enfim. Já. Nós, de qualquer maneira, somos todos jornalistas, e jornalista é um pouco professor, mesmo que não seja na sala de aula, né? Então, o nível civilizatório nosso, infelizmente, não é tão elevado, de modo que as pessoas comecem a admirar e acompanhar também os grandes ídolos do esporte paralímpico. Eu acho que nós nos preocupamos realmente. O futebol é uma religião no Brasil, isso é uma coisa que eu escrevi até no meu primeiro livro, Futebol Brasil Memória. Então, o futebol deixa até praticamente de ser um esporte, é uma coisa à parte, é um fenômeno social, né? É um fenômeno que é estudado já na universidade, existe a sociologia do futebol, existe a sociologia do esporte, então o futebol não conta, é fora esporte, é mais esporte, não conta, mas assim, próprio vôlei, basquete, Fórmula 1, tênis, etc., essas modalidades olímpicas, depende muito, como diz o Celso Tiberê, depende muito de ter brasileiro ganhando ou não, e a Paralimpíada, o esporte paralímpico, tem essa dificuldade a mais, que é a falta ou melhor dizendo, é o preconceito estético, ou o preconceito social com relação a quem tem deficiência. Tá? E, Cláudio, me conta uma coisa, como que foi o processo de pesquisa para fazer esse livro? Como que você fez uma revisão biográfica, entrevista, a tua experiência nas competições, como que foi? Um pouco de tudo. Eu trabalhei muito com entrevistas, procurei entrevistar treinadores, né? Procurei entrevistar treinadores, atletas, pesquisei muito no site do Comitê Paralímpico e do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Internacional, para poder entender. Tem uma parte ali do livro que eu falo as diferentes classes, né? Quando você fala que um determinado atleta, por exemplo, no atletismo, ele é um T11,
quer dizer, ele é T porque é track and field, né? É atletismo, e 11 porque ele é totalmente cego, né? Se ele fosse T12, ele teria um pouquinho mais de visão. Um T13 tem um pouco mais ainda de visão que o T12 e que o T11. Então, eu faço essas distinções, eu explico ali, né? E isso eu tive que pesquisar no próprio site, os sites oficiais dos comitês Paralímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Internacional. Tem uma parte do livro em que eu falo também das medalhas que o Brasil conquistou. Então, tem a relação de todos os medalhistas brasileiros na Paralimpíada anterior, né, no ano de 2016. Tem uma parte ali do livro que eu falo um pouco da legislação brasileira em relação aos deficientes, né? Esse livro é de 2017, algumas coisas já mudaram. A própria Paralimpíada, algumas modalidades foram incluídas, outras foram retiradas, né? Já houve algumas mudanças, mas assim, é um livro que eu acho que eu tentei, né, fazer assim, tipo um livro guia, um livro bem didático mesmo, bem do básico, para alguém tentar entrar nesse mundo, né? Nesse mundo do mundo paralímpico. Tá? ver E que... é curioso assim, que o movimento paralímpico brasileiro começou pertinho da minha casa. Eu moro aqui no Meier, que é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. O Meier fica a uns 3, 4 quilômetros do Engenhão, do estádio, né? que foi o estádio de atletismo, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. E também aqui no Meier existe um clube chamado Clube do Otimismo, que foi fundado pelo Aldo Mícolis. Aldo Mícolis, ele não tinha deficiência, mas ele pelo trabalho religioso que ele fazia, nesse trabalho ele conheceu pessoas que tinham deficiência e que já tinham residido no exterior, e que no exterior tinham visto, por exemplo, o basquete de cadeira de rodas, algumas modalidades adaptadas. Isso mais ou menos, vamos dizer, dos anos 50 para 60, que começa esse trabalho. Então, esse senhor, o Aldo Mícolis, ele e mais esses amigos, os amigos dele, sim, que eram pessoas com deficiência, eles tiveram a ideia de tentar trazer para o Brasil essa prática dos esportes adaptados, né? Que hoje a gente chama muito de esporte paralímpico, né? É o nome mais correto, mas naquela época já chamava os esportes adaptados, os esportes em cadeira de rodas. Então, eles começaram a criar um processo de você ter o basquete em cadeira de rodas. Foi o primeiro esporte adaptado aqui no Brasil. E para praticar esse esporte, né, eles criaram o Clube do Otimismo, que fica aqui no Meier também, deve ficar, sei lá, 1 quilômetro de onde eu moro, que o Meier é um bairro razoavelmente grande. E o Clube do Otimismo vamos dizer, é o berço do movimento paralímpico nacional. Depois é que foram surgindo as associações, né? A Associação Brasileira de Cadeira de Rodas, Associação Brasileira, enfim, de várias modalidades específicas, cada qual tinha a sua associação, e aí mais tarde elas se fundem no Comitê Paralímpico, né? Comitê Paralímpico Brasileiro. Nossa, eu gostei muito desse nome, Clube do Otimismo. É interessante, né, Leandro? Existe até hoje, com muita dificuldade. Tem uma quadra lá, um clube que para vocês terem uma ideia, eles têm lá uma espécie de feirinha permanente, vendem roupas, vendem, né? E para poder viver, né? Para poder ter o mínimo de subsistência. E o Aldo Mícolis é falecido, né? Mas existe um Instituto Aldo Mícolis, que preserva a memória dele, né? Você veja, né, Álvaro, o senhor Cláudio Nogueira, vou tratá-lo de senhor por causa do conhecimento aqui que eu estou aprendendo aqui hoje. Imagina. Uma enciclopédia, né, Leandro? Uma enciclopédia, fantástico. Você veja, né, Álvaro, Obrigado. O histórico do Brasil, né, no futebol, a gente falando em futebol, né, nós gostamos do futebol. E nas Paralimpíadas, né, o Brasil ganhou 2008, o Brasil ganhou 2012, 2016 e agora 2021, né? O Brasil nunca perdeu uma sequer partida de futebol 5, né? O Brasil é pentacampeão. O Brasil é pentacampeão. Então você veja, né?
deveríamos... Então, e mesmo sendo futebol, né, Leandro e Alba, mesmo sendo futebol, não tem o reconhecimento. 1/10 da projeção que teria a seleção brasileira. Exatamente. Convencional, vamos dizer assim. Então, imagina... Aí eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que um dia a gente poderia ter a Olimpíada e Paralimpíada absolutamente juntas? Porque a gente tem a Olimpíada no período X, aí dá 1, 2 semanas de intervalo, vem a Paralimpíada no outro período. Será que um dia aconteceria a Olimpíada e Paralimpíada juntos, e aí que a gente tivesse numa tarde de atletismo os 100 metros para os atletas convencionais, 100 metros rasos, e também tivesse os 100 metros rasos para atletas com deficiência? Será que um dia aconteceria isso? É isso que eu ia comentar. Será que o público... difícil, né? Será que o público iria aceitar isso? Não sei também. De qualquer forma, já é uma grande conquista que a mesma sede, né, olímpica sirva também ao evento paralímpico. A mesma Vila Olímpica depois se torna Vila Paralímpica, né? Então, tudo é feito para você ter as duas mãos ali, vamos dizer assim. Só que aí, falando, nós que somos imprensa, né? Nós, infelizmente, a cobertura de imprensa, a cobertura de imprensa no sentido da Paralimpíada está muito menor, acho que não é, vamos dizer, não é 1/10 do que é a cobertura olímpica. Tá? Então, será que nós, imprensa, não deveríamos dar a mesma cobertura, né, para o Paralímpico? Mas será que o público, aí eu volto àquela questão do público, será que o público iria querer assistir? Fica aquela coisa, né? Os vendem mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Isso, aí nós entramos nesse tipo de discussão. Aí não seria como colocar-se para o público, a maneira como se divulga para o público, né? Porque a Olimpíada você tem um status de divulgação. Agora, a Paralimpíada você tem aquele status, para mim parece isso, aquele status de divulgação assim, ó, é o que restou ali agora, tal, passou as Olimpíadas, né, um evento importante, agora tem um evento de fundo aqui. Para mim passa essa impressão, né? Sim. Então essa ideia, essa questão que você falou de colocar junto, eu acho que teria muito mais visibilidade, talvez. Mas assim, o ser humano, o ser humano é muito imprevisível. Eu não sei se, por exemplo, digamos que a gente tivesse uma tarde de atletismo, digamos que fosse hoje a final dos 100 metros, né, rasos. Sim. Né, e que a gente tivesse nessa mesma programação olímpica, digamos, por exemplo, agora são... pode falar o horário que a gente está fazendo? 3 da tarde, digamos, né? São 3 horas da tarde, então digamos que a programação fosse de 3 da tarde até 10 da noite, com várias provas de atletismo, de 100 metros, de 200 metros, ou provas, né, e que envolvessem ali atletas olímpicos e paralímpicos. Mas, por exemplo, será que o público não iria... não, que horas que é a prova dos 100 metros rasos? É às 8 da noite. Mas às 3 da tarde, às 4 da tarde, tem uma prova de 100 metros rasos T11 feminino, quer dizer, para atletas cegas, né, atletas mulheres. Será que às 3 da tarde ou às 4 teríamos público no estádio para assistir? Ou as pessoas só chegariam às 7, 7h30 da noite, porque às 8 é que vai ter a prova dos 100 metros convencional? Entendeu? Eu não sei, entende? Mais ou menos como se você tivesse numa rodada de futebol, você ter um clássico, por exemplo, vamos dizer, vai ter um Vasco e Flamengo, ou vai ter um Paraná e Atlético Paranaense, né? Da categoria principal, e aí na preliminar tem a categoria júnior. O público não chega para assistir o júnior, chega para assistir o profissional, né? Ele até vê, ele chega assim, vou lá, vejo o segundo tempo de júnior e espero o jogo do profissional. Então, acho que talvez, se a Olimpíada e Paralimpíada fossem misturadas, digamos assim, aconteceria mais ou menos isso. As pessoas iriam chegar para assistir
ali o finalzinho da parte paralímpica, mas para ver mesmo a parte olímpica. Olímpica. Serve como... Não via tudo, mas... Uma outra coisa que se debate muito é o esporte feminino. Né? Tem gente que fala assim, o futebol, por exemplo, seleção feminina de futebol. Tudo bem que tem a Marta, tem a Formiga, já teve a Pretinha, já teve outros grandes nomes aí e tal. Mas as mulheres sempre reclamam, o salário que é pago para elas é muito inferior ao dos jogadores homens, a divulgação nas TVs é muito inferior né, no feminino ao que é feito para o masculino. Então, se tem diferença entre o masculino e o feminino no esporte convencional, imagina a diferença entre o olímpico e o paralímpico. Paralímpico. Tá? Talvez assim no Brasil, acho que o único esporte feminino que tem uma projeção maior que o masculino, tal, ou igual, vôlei de quadra e de praia, talvez. Que dá para ser a ginástica igual também. Ali. E a ginástica, a ginástica que as meninas na cabeça das pessoas, um esporte mais para mulher do que para homem. E aí tem uma outra característica, que aí volta a questão do preconceito. O cultural. Por exemplo, se você tem um filho homem de 8, 9 anos e ele quer começar no esporte, se ele disser que quer fazer ginástica, dificilmente o pai vai deixar. Digamos que um pai e mãe tenham 2 filhos, uma menina e um menino, e que os dois, na escola, vejam lá algumas coisinhas de ginástica e os dois se interessem para fazer ginástica. A menina vai fazer ginástica tranquilamente. O menino, o pai provavelmente não deixará fazer ginástica. Vai mandar para o judô, né? Vai mandar para o judô, se não mandar para o futsal, né? Vai mandar para o judô, para o karatê, para o taekwondo, pode ser que vá para o atletismo, pode ser que... né? Mas a ginástica, ela tem no nosso imaginário, a ginástica é uma coisa feminina, tá? Não é masculina. No nosso imaginário, tá? Então, esse imaginário, essa questão, que é a questão dos preconceitos, ela entra também porque que a gente aprecia muito o esporte olímpico e não aprecia tanto o paralímpico. É por isso que eu sempre falo, né? Eu admiro muito a imprensa norte-americana, por exemplo, e outras também, né? De países desenvolvidos aí, imprensa alemã, imprensa da Europa, né? Da Europa, da Inglaterra, esses países que sempre estão figurando ali nas primeiras colocações, né, das Olimpíadas, a própria Rússia, aonde você vai fazer uma competição, vamos colocar aí, vamos tirar do esporte agora, vamos colocar um esporte fictício aqui, né? Vai fazer uma competição lá de bolinha de gude, os caras colocam como um super evento, os caras vendem aquilo como, né, se fosse o evento do século, então, enfim, né? E nós aqui não fazemos isso, né? Nós estamos interessados no que vai render mais para um empresário, para um dirigente de futebol, enfim, a gente está pensando nas cifras. O que isso pode me trazer de benefício próprio e não o que isso pode trazer de benefício para o esporte do meu país, né? Infelizmente, isso que acontece aqui, né? Sim, talvez aqui no esporte, na mídia esportiva, a gente tenha, brasileira, a gente tenha um excesso assim de preocupação com audiência, né? Pensando mais em televisão, né? Internet também, audiência, a gente pensa muito no público. Quanto que a gente vai ter de público? Quantas pessoas vão assistir? Quantas pessoas vão querer ler isso? Quantas pessoas vão se interessar? E a gente não pensa tanto que aquele esporte, de repente, lá na frente, o Brasil vai se tornar uma potência. Por exemplo, surf e skate, não vou dizer para vocês, eu adoro surf e skate, porque eu nunca tive muita ligação. Já cobri eventos de um ou de outro e tal, mas não era, por exemplo, não tenho tanto, não gosto tanto quanto eu gosto de basquete, atletismo, tá? Mas surf e skate agora, eles estão na crista da onda. Até tem a ver com surf. São populares ali, né? Então... Eles vão crescer muito em popularidade.
né? Aí mais ou menos. Aí vamos ver como é que as confederações de skate e de surf vão saber trabalhar isso. Porque nós tivemos o quê? Em 1990, entre 96 e 2000, 2001, nós tivemos o Guga no tênis. Como um fenômeno no tênis. O Guga ele foi um grande tenista, né? Ele chegou a ser número 1 do mundo, não foi à toa, né? Ele foi muito importante realmente. E naqueles, digamos, 5, 6 anos ali, era grande chance da Confederação de Tênis e das federações locais terem feito o quê? Surgir outros grandes tenistas, tanto no masculino quanto no feminino. Não surgiu. Então, quando o Guga parou de jogar, ou quando ele deixou de jogar no alto nível, que aí, digamos, ele foi decaindo até que parou, não surgiu um outro nome no lugar dele. Então, hoje, nós não temos um ídolo no tênis. Agora nós tivemos as meninas medalhistas na Paralimpíada, mas elas ainda, né, foi maravilhosa a conquista, foi surpreendente, foi maravilhosa, mas elas ainda não, elas estão longe de ser reconhecidas, né? Como no reconhecidas, elas não são ídolos, tá? Elas não são ídolos. E aí nós somos rebaixados em Copa Davis, né? Exatamente, exatamente. Então, então, porque há uma diferença entre você ganhar uma medalha e se tornar ídolo, né? Já no caso da ginástica, nós tivemos Daiane dos Santos, né? Eu me lembro, em 2004, na Olimpíada de Atenas, minhas prioridades eram duas, a Daiane dos Santos e a Seleção Brasileira de Vôlei, masculino, que acabou ganhando ouro, e a Daiane, infelizmente, não ganhou medalha. Mas a Daiane, em 2003, teve uma etapa da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Foi montada uma arena no Rio Centro, a arena entupida de gente, as pessoas loucas pela Daiane dos Santos, né? A Daiane tinha acabado de ganhar o título mundial, se preparando ali para a Olimpíada de 2004, chegou na Olimpíada de 2004 como favorita, né? Àquela altura, ela era, vamos dizer, a rainha do Brasil, Daiane dos Santos, em 2004. Tá? 2008 também chegou, eu me lembro que eu cobri também 2008, mas com possibilidades, mas já não era mais aquela grande esperança que ela foi em 2004. Só que a ginástica fez diferente. A ginástica, primeiro, que ela teve ainda, antes da Daiane, teve algumas outras atletas de destaque, né? No masculino demorou muito até que apareceu um Diego Hipólito, né? Diego estava em 2008, estava em 2012, 2016, 2004 ele não estava, né? 2016 é o ponto máximo dele ganhando em Olimpíada, né? Ganhando medalha de prata, mas ele já tinha ganho 2 medalhas de ouro em mundiais, ele é bicampeão mundial. Então a ginástica, ela de vez em quando tá pingando gente. A ginástica não para, vamos dizer, a fábrica de talentos da ginástica não parou. Hoje temos a Rebeca, mas a Rebeca, ela é afilhada, vamos dizer assim, de uma Daiane, de uma Daniela Hipólito. Se você voltar mais lá atrás, de uma Luísa Parente, aí tem mais gente atrás ainda da Luísa Parente. Enfim, mas a ginástica, ela continua pingando gente, continua gerando ali talentos, né? Então, agora que a gente tem uma campeã olímpica, que é a Rebeca, né? E também medalhista de prata, e a gente já teve uma campeã mundial como a Daiane, já teve uma vice-campeã mundial como Daniele, um bicampeão mundial como o Diego, e medalhista de prata, e na Olimpíada aqui do Rio, o Brasil teve outros medalhistas, né? Também teve o Arthur Nori, né? Também e tal. Então, a tendência é que, se a ginástica conseguir continuar, né? Se a ginástica mantiver um trabalho de revelação de talentos, a gente vai ter bons ginastas aí, vamos dizer, para sempre. Para sempre é muito, né? Lá na frente. Mas a gente vai ter por muito tempo grandes nomes muitos ciclos e grandes nomes. Eu acho que a gente vai ter. Como, por exemplo, o vôlei. O vôlei brasileiro começa a subir o quê? Final dos anos 80, tem aquela geração de prata, né? Depois vem o ouro em 92, e aí começa a ganhar, ou se não ganha o ouro, ganha prata, ou é bronze, mas está sempre ali ganhando coisas, seja na prata, seja na praia, seja na quadra, né? Este ano é que nós não fomos bem no vôlei.
Então, o vôlei vai ter que dar que abre ali um ponto de interrogação no vôlei. O que não deu certo este ano? O que a gente tem que mudar daqui para frente para voltar a ganhar? Então, o vôlei está nessa interrogação, né? Mas, de qualquer forma, o Brasil tem muitos talentos no vôlei. Então, a tendência é que continue assim. O basquete, eu acho que é uma interrogação. O basquete não está conseguindo nada grande em termos de resultado, acho lamentável. O handebol, já cobri Mundial de Handebol no Catar em 2015. O Brasil já foi campeão mundial feminino de handebol, mas no masculino está muito abaixo do feminino. Precisa evoluir, né? Enfim, fazendo aí uma análise, mas aí teríamos que, né? Aí é conversa para outro programa. Outro programa. Muitas modalidades, né? Não, a tua experiência... A natação está sempre também pingando medalhista, está sempre aparecendo gente. O atletismo está sempre aparecendo. Mas por que, por exemplo, o tênis parou? Né? Uhum. Então, assim, o que faz um esporte continuar tendo visibilidade no país, como o Brasil, né, partindo até do que o Celso sempre me ensinou, né, sempre fala, o brasileiro precisa ter atletas ou equipes ganhadoras, né, para que o brasileiro acompanhe. Porque o brasileiro, ele é, entre aspas, vamos dizer, ele é cruel. É tudo ou nada. Está ganhando, então vamos seguir, vamos acompanhar, né? Vamos assistir na televisão, vamos ler no jornal, vamos consumir, vamos ver na internet, vamos acompanhar com interesse. Parou de ganhar, esquece. É bem isso. Cláudio, para não te prejudicar aí na tua... Mas eu não sei se outros países é assim, eu acho que não. Os Estados Unidos, o Leandro falou, Estados Unidos, se alguém ganhou uma medalha de ouro em 1948, lembrado. Estão lembrando. Vivo até hoje, vai ser lembrado. E mesmo que já tenha falecido, vai ser lembrado. Sendo vivo, ele vai ser celebrado. É assim, alguém ganhou alguma coisa lá atrás, na Olimpíada de 1960, né, ou de 1956. É importante. A pessoa vive e nunca mais ganhou nada, mas ela ganhou a Olimpíada de 1956 na prova tal, então ela é importante. Ela tem um lugar guardado ali, é sagrado, vamos dizer, naquele altar, né, naquele panteão, o nome daquela pessoa está escrito. No Brasil não é assim. Tá? No Brasil, por exemplo, quem ganhou medalha agora, 2021, que na verdade conta como 2020, se não ganhar nada em 2024... Já não é esquecido. Esquece, vai levar muita pancada. Né? E falando assim de imprensa, quer dizer, eu trabalhei muito tempo no jornalismo esportivo e eu trabalhei numa época no Jornal Globo que, graças a Deus, era uma cobertura muito variada. Então, tanto a gente tinha um espaço, lógico, sagrado do futebol, mas o esporte olímpico tinha o seu espaço ali. Era muito importante o esporte olímpico. Eu trabalhei com pelo menos 2 editores, vou lembrar aqui, Álvaro Oliveira Filho e Jorge Luiz Rodrigues, e que eles brigavam, entre aspas, né? Vamos dizer, cobravam da gente, nós repórteres, que a gente não podia deixar de produzir matérias para nossas páginas de esporte olímpico. Né? A gente brincava assim, que se a gente não tivesse sempre uma boa matéria por dia, o futebol ia invadir nosso espaço, e não podia. Então, a gente tinha essa brincadeira. Né? O futebol já tem muito mais espaço que o esporte olímpico. Se a gente não produzir uma boa matéria de esporte olímpico por dia, então o jornal de papel não fica espaço em branco. Vai entrar matéria de futebol no nosso espaço, isso é uma vergonha. Então, vamos escrever, né? A gente tinha que produzir sempre matéria boa de esporte olímpico, né? E aí, quando eu falo esporte olímpico, ia do basquete, vôlei, atletismo, natação e ginástica, que são os 5 grandes, vamos dizer, mas às vezes a gente dava uma matéria de esportes não tão conhecidos, polo aquático, né? Ou então, às vezes, era esporte que nem era olímpico. Aqui no Rio, por exemplo, tinha uma moda, hoje nem tanto, mas jogarem futebol americano na praia, futebol americano adaptado para a praia,
e aí eram times com camisa de time de futebol nossa, aqui, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, América e tal. Então, às vezes, a gente fazia matéria sobre isso. Ó, no domingo vai ter, na praia de Copacabana, posto 6, né, praia aqui é dividida em postos, vai ter lá o Campeonato Carioca de Futebol Americano de Praia, né? E ali a gente fazia matéria, então a gente mostrava como é que era. Então a gente tinha essa visão poliesportiva, a gente não dava só futebol, nem dava só os grandes esportes. A gente cobriu ciclismo, né? Tá aí o Álvaro, né? Nós cobrimos o Tour do Rio de ciclismo. Nossa, foi uma cobertura ótima que foi vocês fantástico, fizeram. né? Nossa, era um Tour do Rio, para quem não sabe, era mais ou menos o seguinte, pessoal. A gente não, os atletas saíam de bicicleta, né? Do Rio, da capital, né? E aí tinha vários eu não sei quem conhece o estado do Rio, mas enfim, digamos, saía do Rio e ia para Teresópolis, aí pernoitava em Teresópolis, tá? Ali era uma etapa, era um dia de competição. Aí depois saía de Teresópolis, ia, né, Álvaro, por exemplo, vamos dizer, para Cabo Frio, segundo dia. E assim você rodava, fazia um tour pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, até voltar no Rio de Janeiro, capital. Então isso começava, digamos, numa quinta-feira, terminava num domingo, né? Então, e aí para esse tour vinham equipes do Brasil e equipe do exterior. Tinha a equipe da Colômbia, que era muito boa nas provas de subida de montanha, lembra disso? Nossa, eles eram escaladores. Então, quando tinha etapa de montanha, os colombianos ganhavam. E tal. Aí, no final desses 4, 5 dias de competição, né, você tinha lá o campeão individual, que é aquele que somasse menor tempo na soma dos 5 dias, e tinha também a equipe campeã e tal, né? Então, era assim, quer dizer, a gente tinha essa visão poliesportiva lá no Jornal Globo, na época que eu trabalhei, né? Trabalhei lá na reportagem de esportes olímpicos entre 1993 e entre 93 e 2016, começo de 2016. Caramba, hein? Mas final que de tempo 2015 ali. Aí depois tive a oportunidade de trabalhar 2 anos no Sport TV, entre 2016 e 2018. Mas coisa que falando assim da imprensa, nós enquanto imprensa, nós precisamos ter essa visão poliesportiva. Acabei meio que dando uma volta, fiz um tour, mas o que eu quero dizer é isso. Nós que somos jornalistas esportivos, quem trabalha com jornalismo esportivo, não pode querer só cobrir futebol, ou só querer cobrir o vôlei, porque tem mais espaço, mais badalado, ou agora o surf, que está em alta, ou o skate, né? Vamos cobrir também, de repente, lá vai ter o Campeonato Carioca de Polo Aquático. Tá? O Campeonato Brasileiro de Polo Aquático não é um esporte que o Brasil apareça tanto, mas pô, vamos dar uma força, porque de repente, dali a 4 anos ou 8 anos, né? No próximo ciclo olímpico, quem sabe o Brasil não forma uma boa equipe, né? Campeonato de handebol, enfim, várias modalidades, quem sabe, né? Porque uma coisa que a gente nota, não precisa ir longe, você vai na Argentina, que é aqui do lado, é mais perto de vocês, né, no Paraná, você vai na Argentina, você compra um jornal argentino, compra um jornal Olé, você vai ver tudo, vai ver desde a seleção argentina de futebol, lá o Messi, a confusão que deu no Brasil, etc., até o campeonato argentino, sei lá, do que for lá, de pedal, de golfe, de automobilismo, né? Sabe, um jornal Olé, que é feito aqui do lado, ele é muito mais abrangente na sua cobertura do que os jornais esportivos no Brasil. E os jornais esportivos no Brasil estão acabando, né? Aqui no Rio, nós tínhamos o jornal Lance, que era especificamente de esporte. Ele agora é apenas um site na internet, ele não tem mais um formato impresso. E o Jornal dos Esportes, o jornal de Mário Filho, a gente estava falando muito aí no começo da história do futebol do Rio e no Brasil. Mário Filho, né, ele fundou o Jornal dos Esportes nos anos 30, o Jornal dos Esportes acabou provavelmente anos 90, final dos anos 90 acabou o Jornal dos Esportes, não existe mais, o nome já diz, era um jornal só de esportes, então o Brasil hoje, pelo menos aqui no Rio, não tem um jornal só de esportes, eu não sei se Curitiba tem, por exemplo, São Paulo, Gazeta Desportiva, que virou também site. Então, a imprensa esportiva, ela deu uma murchada, ela murchou. E isso é ruim para o esporte. O esporte ele não precisa só do patrocínio.
né? Precisa de O divulgação. patrocínio, quem atrai o patrocínio são os resultados, claro, dos atletas, das equipes, mas nós, Impensa, colaboramos muito com isso. Porque quando nós divulgamos, quando nós fazemos as matérias grandes, matérias bacanas, abrangentes, sobre os atletas, sobre as competições, sobre os treinadores, ou contando histórias, né? Voltando lá, a gente começou a falar o nome de vários ginastas aqui, eu até parei porque eu pensei, daqui a pouco eu posso esquecer alguém, mas, por exemplo, se você faz uma matéria com a Luísa Parente encontrando a Rebeca, hoje, né? Luísa Parente foi uma das primeiras ginastas brasileiras aí, a primeira, né, na verdade, aí é uma Olimpíada, né? Então, hoje, você faz uma matéria, ela encontrando com a Rebeca, a primeira brasileira medalhista de ouro, olha quanto que isso não é importante. Né? Então, você fazer por exemplo, uma Ana Marcela, medalhista, né, da maratona aquática, de repente encontrando o Pradinho, que foi um medalhista. Lógico, provas diferentes e tal, mas... Né? Não, mas está envolvido ali no universo da natação. Encontrar o Ricardo Prado, né? Falei Pradinho, Ricardo Prado da natação, encontrar com a Ana Marcela. Esse tipo de material atrai atrai o público, claro. E isso atrai o patrocinador. Não, você tá certo, né, Cláudio? Prova aí que, né, Leandro? Prova que o Cláudio Nogueira é de outro planeta, de outro planeta. Eu só ia fazer um comentário em cima disso, agora se me permitir. Não, pode comentar e daí vamos... Minha cidade lá, São João de Meriti, que hoje, no caso, eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas São João de Meriti fica uns 35 quilômetros daqui, e a cidade que eu fui criado, né? E depois de casado, me mudei aqui para o Meia, no Rio de Janeiro. Eu acho que lá é meu planeta. Mas aqui o nosso convidado, né, Leandro, sempre são de outros planetas. Outro planeta. E para a gente ir já caminhando para o nosso encerramento aqui, né, por causa que o nosso querido convidado aqui já vai começar a preparar as notícias do dia. Leandro, você tem curiosidades para nos trazer aí? Opa, né? eu tenho curiosidade. Eu só ia fazer um comentário antes em cima disso, se você me permitir, Álvaro. Que em cima disso tudo aí que o Cláudio Nogueira nos dissertou aí com maestria, que a gente não deixe cair, né, no esquecimento o nosso Henrique Avancini, né? Porque claro, no dia 3 agora foi mais uma vez campeão, né, do short track, né? E hoje é nono colocado, ciclista nono ranqueado no ranking mundial da UCI, né? Não é porque ele foi mal na Olimpíada. Na Olimpíada. E não foi mal, né? Ele foi em 13º. Ele foi 13º, ele foi muito bem. É que a gente queria que ele ganhasse. A gente veio daquela expectativa, né? Ele foi campeão mundial e tal, então ele vai chegar lá e vai passear, né? Mas vai saber como que foi o dia dele, né? Então não é bem assim. Mas agora, na sexta-feira, dia 3, ele foi campeão de novo, né? Numa etapa aí na Suíça, né? Então, quer dizer, não podemos deixar cair no esquecimento isso, né? Mas eu tenho curiosidade para o nosso convidado especial, falando dessa camisa belíssima aqui, que eu acho uma das camisas, juntamente com a camisa do River Plate, né? Que eu gosto da camisa com a lista, né, vertical. Diagonal. Essa camisa Cruz Maltina, né, Álvaro? Para vocês, sim. Álvaro, para você que não sabe disso, Cruz de Malta, né, a Cruz de Malta, Álvaro, ela é um símbolo dos cavaleiros, aqueles famosos cavaleiros das cruzadas, né, do século XI, e a famosa Cruz de Malta também conhecida como Cruz de São João. Essa Cruz de Malta também é tida como um símbolo místico do Conde de Saint-Germain. Muito bem, o Vasco da Gama, que tem essa camisa fantástica, essa camisa belíssima, com essa faixa diagonal, que significa o que essa faixa diagonal? O caminho marítimo para as Índias. Né? Exatamente, então essa faixa é o caminho marítimo para as Índias. O Vasco da Gama estreava com derrota, né, em 1916, com uma goleada impiedosa de 10-0 contra o Paladino, mas o primeiro escudo do Vasco foi criado em 1903, que é aquela famosa caravela, né, com as cruzes de Malta em sequência, e o Vasco da Gama também foi, falando em
diversidade, falando em aceitação, foi o primeiro clube brasileiro que começou a aceitar negros, começou a aceitar caixeiros, comerciantes, o que isso causou muita controvérsia nos clubes da época, porque era um futebol inglês, era um esporte inglês, então. Né? E quando o clube de regatas Vasco da Gama abriu essa brecha para os negros, para os mulatos, para os caixeiros, enfim, abriu a diversidade dentro do futebol, o time foi obrigado a contratar professores porque muitas dessas pessoas não sabiam ler e escrever. Então essa é a curiosidade para o nosso áudio, Nogueira. É verdade. Legal, A história do Vasco, né? Quer dizer, eu até cito um pouco dessa história no primeiro livro, que é o Futebol Brasil Memória. É uma história que vai além da história esportiva, né? Das grandes conquistas, de Libertadores, Sul-Americano de 48, Mercosul, aquela virada histórica, estava perdendo 3-0 para o Palmeiras, vira para 4-3. Né? A história social do Vasco é brilhante. Agora, o momento presente do clube é que é muito preocupante, né? Está na Série B, acaba de perder para o Avaí, e continua, está fora do G4, está em nona colocação. Eu, particularmente, embora torcedor, mas também como jornalista, né, quer dizer, a gente que é jornalista, a gente tem um pacto com a realidade, né, com o realismo. Eu, como torcedor, claro, quero que volte para a primeira divisão, mas como jornalista, digo, não volta. Tá? Vai ficar na segunda divisão. Infelizmente vai ficar, eu acho que vai, porque o Vasco, quer dizer, ele está num momento já muito longo de uma crise institucional, tá? Uma crise institucional, uma crise política, uma crise financeira e uma crise técnica. São 4 crises em uma, né? Crise institucional, né? O Leandro estava falando aí de tudo que o Vasco fez na luta contra as discriminações, né? Ele foi campeão carioca em 1923 com uma equipe que tinha jogadores negros, jogadores semi-analfabetos, tinha jogadores brancos pobres, jogadores mulatos, que não eram aceitos no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no América. Não eram aceitos. Tá? Então, o Vasco, na época, sofreu uma pressão muito grande quando terminou o campeonato de 1923, de modo que os clubes mais tradicionais, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, eles fundaram uma nova liga e disseram que o Vasco, para participar dessa nova liga, teria que excluir 12 atletas, justamente os negros, os pobres, os semi-analfabetos, enfim, etc, etc. E aí o presidente do clube na época, Zé Augusto Prestes, escreve uma carta chamada Resposta Histórica, que se você for à sede do Vasco da Gama em São Januário, na sala de troféus, essa carta está reproduzida lá na parede, e para resumir o conteúdo da carta, ele diz que entre ter que sacrificar as carreiras de 12 de seus atletas que tinham sido campeões no ano anterior, que se tivesse que sacrificar a carreira desses 12 atletas para poder participar da nova liga, ele preferia não participar da nova liga que estava sendo criada, e aí realmente o Vasco não entra para a nova liga, e aí no ano de 1924 você tem 2 campeões. Você tem a liga em que o Vasco participava, a Liga Metropolitana, ele é campeão de novo, ele é bicampeão, e o Vasco e alguns outros clubes menores, e aí você tem a liga lá mais elitizada, que o Fluminense foi campeão em 1924. Então, se você pega a relação de campeões cariocas, você tem 2 campeões no ano de 1924. Então, o Vasco, isso é a identidade do Vasco, né? Então, hoje o Vasco está numa crise de identidade, a primeira coisa, né? Porque esse clube precisa saber quem ele é, o papel dele. Às vezes eu acho que ele esqueceu um pouco esse papel, tá? Dessas histórias que eu estou contando aí dos anos 20. Então, essa é uma primeira crise. Segunda crise que eu vejo é a crise política. Porque não precisa morar no Rio de Janeiro, toda vez que tem eleição para presidente do Vasco, tem o quê? A judicialização. Né? Sempre tem uma polêmica, sempre tem alguém que diz que foi roubado, sempre vai para a justiça, e aí fica aquela briga judicial. A eleição do ano passado não foi diferente. Houve uma eleição, ganhou um candidato, aí disseram que não valeu, houve uma segunda eleição, aí o candidato que tinha ganho a primeira eleição não disputou,
os outros candidatos da primeira eleição disputaram, saiu eleito o atual presidente. Então, há quem diga, mas o atual presidente não é o presidente. O presidente verdadeiro é aquele que ganhou a primeira eleição. Então, é uma crise política. O que isso acarreta? Se o clube tivesse o mínimo de união das suas forças políticas, né, essa união traria também recursos financeiros, né, diretos ou indiretos, quer dizer, porque, digamos que nós quatro aqui fôssemos, nós três, né, fôssemos cada qual de um partido, vamos dizer, de uma facção política, mas vamos dizer, o Álvaro ganhou a eleição. Eu sou oposição, o Leandro também, mas eu conheço uma pessoa que quer patrocinar o nosso clube. O Leandro conhece outro empresário. Eu vou lá e eu digo para o Álvaro, tenho aqui a empresa XYZ que quer patrocinar o nosso clube, vai botar tantos milhões na camisa. O Leandro conhece também e vai dizer, olha, eu estou aqui com a empresa 1, 2, 3 que quer patrocinar também, de repente não vai botar a marca na camisa, mas vai botar a marca nas placas ao redor do estádio e do campo de jogo e vai nos dar tanto, né? Então, desse somatório de um e de outro, o clube se sairia beneficiado. Mas como toda eleição no Vasco é uma briga de fratricida, né? Então quem perde fica com ódio e fica torcendo para que o outro se dane. Isso é a verdade. Então, quer dizer, o clube não anda. Então, eu já falei da crise institucional, da crise política, a crise financeira. Dívidas. Todos os clubes do Brasil devem milhões. Se clubes brasileiros de futebol fossem empresas, estavam todos falidos. Uhum. Todos. Até aí alguém pode dizer assim, mas o Flamengo está bem de grana, o Atlético Mineiro está bem de grana e o Palmeiras. Mentira, estão todos devendo. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm casos bem semelhantes, tá? Você tem um mecenas, você tem alguém que tem dinheiro, vai lá e coloca o seu dinheiro no clube. Quanto aquele alguém colocar o dinheiro no clube, né? Seja no caso do Atlético Mineiro, seja no caso do Palmeiras, você vai ter condições de contratar bons jogadores, treinadores e tal, vai ganhar títulos. Mas quando esse alguém retirar o seu dinheiro, quem é a pessoa rica cujo dinheiro é infindável? Não tem, só o Tio Patinhas, né? Tio Patinhas é personagem infantil, nós lembramos, acho que os jovens talvez não saibam quem é o Tio Patinhas. Pode ser que não. O Tio Patinhas é o único cuja fortuna não tem fim. Mas, por exemplo, se eu sou o mecenas do Vasco, eu boto lá 50, 100 milhões de reais, um dia eu vou querer receber esse dinheiro de volta. Tá? Ou então, um dia, de repente, meus negócios que hoje estão muito bem, amanhã não estão, aí amanhã eu não posso mais botar dinheiro, aí, sabe, o time vai cair de 100 para 0, quer dizer, ele está com o máximo está com muito dinheiro, está contratando e tal, de repente, 0. Então, dívidas, o Vasco tem muitas dívidas acumuladas aí ao longo de anos, dívidas, assim, de repente aparece lá, porque o jogador tal que jogou no Vasco em 1995 e que não fez nada, o Vasco não pagou o salário dele, então, quer dizer, de 1995 para cá, ele tem direito a receber 3 milhões de reais. E aí? Aí a justiça bate o martelo, você tem que pagar esses tantos milhões de reais, não tem o dinheiro, aí é penhorado o estádio, é penhorado o patrocínio que entra. Então, essa é a crise financeira. E essas 3 crises, a institucional, a política e a financeira, elas vão desembocar na crise técnica. Porque como você não tem uma estrutura por trás ou por baixo, você não contrata os melhores jogadores. Você não contrata o melhor treinador que você poderia contratar. E aí você não vai ter um time capaz sequer de ganhar a Série B, quanto mais de ganhar uma Copa do Brasil para ir para a Libertadores, de ganhar um brasileiro ou de se classificar entre os melhores no brasileiro para ir para uma Libertadores ou para ir para uma Sul-Americana, né? E aí você sabe que dinheiro atrai dinheiro. Que se você ganha a Copa do Brasil, você vai ganhar um prêmio, se não me engano, 70 milhões de reais, não é isso? O prêmio para o campeão da Copa do Brasil. Se não for 70, é quase. Então, quer dizer, é um investimento que vale a pena. Vamos montar um bom time para tentar ganhar a Copa do Brasil. Porque, digamos, o brasileiro é mais difícil, porque são 38 rodadas, você
se manter na frente ali, é mais difícil. A Copa do Brasil não, um jogo em casa, outro fora, de repente a gente vai e ganha. Pô, ganhamos a Copa do Brasil. Então vai compensar. Quando a gente receber os 70 milhões, ou que seja 50, ou sei lá quantos milhões, vai compensar o dinheiro que a gente investiu para montar aquele time. E, de repente, uma parte dessa premiação eu já vou pegar e vou direcionar para pagar alguma dívida, né? Então, o Vasco está nessa crise, nessa 4 crises que se tornam uma só, e ele está numa situação muito difícil. Se ele não subir no ano que vem, ele vai passar 2 anos, vai repetir o ano, vamos dizer, na segunda divisão. As cotas de patrocínio ano que vem serão menores, cotas de televisão menores, espaço na televisão menor, perde prestígio. Ano que vem, digamos que os campeonatos já voltem a ter público, mas o público não vai se animar a ir, né? Então a renda vai ser menor, tudo vai ser menor. Como o Vasco está com uma dívida, inclusive uma dívida de quase 100 milhões de reais que a Justiça determinou a execução, pagamento imediato, e eles estão recorrendo, porque não tem 100 milhões. Então, você está com essa dívida de quase 100 milhões para pagar de uma hora para outra. Fica na segunda divisão, né? Qual o futuro do clube? O clube de futebol é uma instituição que corre risco. Então, é um futuro sombrio mesmo, né? Era o momento de todos os grandes líderes políticos do Vasco procurarem se unir. Nesse exemplo que eu dei aqui, vamos dizer que, né, o presidente, vamos dizer que eu não gosto do presidente que está lá, mas eu sei que uma empresa X pode ajudar o nosso clube, tenho que pensar no nosso clube, mas a política, e a política do Vasco, é uma política radicalizada, parece um pouco a política com P maiúsculo do Brasil, uma política radical. Então, não vejo muito, eu não sei o que futuro prever para este clube. Eu falo com tristeza, pelo que, né, o fato de eu ser hoje jornalista, eu devo um pouco também ao Vasco, porque eu comecei a gostar de ler jornal para ler notícia do Vasco nos anos 70, quando eu era criança. Meu pai, falecido pai, trazia o jornal para mim, né? Isso é uma coisa até que me emociona falar. Se emociona, hein? Ele trazia o jornal para mim para ler. Teu pai, o Vasco, é memória afetiva, Marcante, né? Marcante. Álvaro, posso cortar aqui também agora? Posso fatiar o bolo? De tanto ler jornal, né? Comecei a ler por causa do noticiário do Vasco, as grandes vitórias. De tanto ler jornal, quando eu criança, né? Depois, quando rapaz, na época de escolher a profissão, foi pro jornalismo, né? Pô, mas te digo, Cláudio, vê essa tua emoção, vê essa você lembrando teu pai, falando do Vasco, prova que você é de outro planeta mesmo, meu querido. A gente agradece muito a tua presença aqui no futebol de outro planeta, né? Só temos que bater palma, né, Leandro? Verdade. Vamos agradecer esse compartilhar aqui de informações de paralimpismo, de Vasco, de futebol. E suas considerações finais para o nosso querido convidado. Vou fazer mais uma homenagem aqui, Álvaro. Opa. Olha só, esse Vasco da Gama aqui, e que eu torço para que retorne à elite do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ficaria mais forte. Esse Vasco que o Cláudio falou aí, de 1923, com 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. O time da Ordem de Cristo, com a Cruz Vermelha Maltina no lado esquerdo do peito, time de Nelson Leitão, Mingote Nicolino, Claudio Honor, Arthur Pascal, Tortelli, Arlindo Ceci, Negrito. Foram 11 vascaínos abusados que desbancaram América, Fluminense, Botafogo e Flamengo, os grandes clubes do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Claudio Nogueira, por essa demonstração de conhecimento, por essa aula que você me deu hoje. E você é um convidado do Futebol de Outro Planeta quando nós estivermos no presencial e quando você estiver em Curitiba, para
que nós possamos nos conhecer pessoalmente. Fica o convite aqui. E mais uma amizade que eu posso estar fazendo com uma pessoa deste gabarito. Muito obrigado, Cláudio Nogueira, pela obrigado, sua Leandro. Eu que experiência, agradeço. pelo seu conhecimento. Obrigado, Eu que Leandro. agradeço aí. Obrigado, Leandro. Obrigado pela tua participação. E, Cláudio, só como o Leandro mesmo falou, só temos que agradecer a tua presença aqui no Futebol de Outro Planeta, com todo o teu conhecimento de paralimpismo, de Vasco, de futebol, de Fórmula 1, de todos os esportes. Afinal de contas, você mostrou aqui a importância dos esportes olímpicos, né, para a nossa cultura, para o nosso dia a dia. Precisamos valorizar os esportes olímpicos. E com todo esse teu conhecimento, com toda essa tua cultura, essa tua experiência que você nos trouxe, você mostrou que você é de outro planeta. Cláudio Nogueira, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Futebol de Outro Planeta. Obrigado, Álvaro. O Álvaro ganhou o apelido, posso revelar o apelido lá Pode revelar. Mas daí... na nossa cobertura do Tour do Rio, né? Porque ele sempre falava daí, e aí ficou conhecido como daí. Entre nós jornalistas e todo mundo da organização, a gente falava, daí, cadê o daí? O daí já saiu, já está no carro, porque a gente pegava o mesmo carro, uma van, a van da imprensa, né, para cobertura, para acompanhar lá o Tour do Rio de ciclismo. Cadê o daí? O daí já saiu, já chegou, não sei o quê. Então, Álvaro daí. Né, Álvaro daí de Verdim. Ai. Daí, né? Porque é o hábito, né, do pessoal do Paraná. O hábito nosso aqui. Daí, se fosse o pessoal do Sul, era o Tchê, né? Então, obrigado aí, Álvaro, obrigado, Leandro, pelas palavras de vocês, pelo convite, né? E a gente falar de esporte, porque o esporte, assim, o esporte ele é tão bom que até quem é pereba, como eu, que nunca fui bom jogador de futebol, ele acaba arrumando um lugar, né? O esporte, quem é bom atleta, tem que estar lá no campo, na pista, na piscina, na quadra, né? Fazendo os seus arremessos e tal. Eu, no caso, nunca fui bom atleta. O meu lugarzinho foi lá na tribuna, lá, escrevendo, né? Escrevendo. Então, o esporte é muito bom por isso. Ele está sempre abrindo um espaço ali, tem sempre lugar para a gente, né? Então, meu lugar no esporte foi escrevendo, foi aqui do lado de fora, né? Para o bem do futebol, para o bem dos outros esportes. Eu não estou lá dentro da quadra nem do campo, mas estou aqui fora ali, procurando acompanhar, procurando escrever, né? Então, a gente aprende muito, a gente conhece as pessoas, a gente viaja o mundo, né? Eu, graças a Deus, tive essa chance aí de viajar para vários países, né? 4 Olimpíadas, eu nunca poderia imaginar um dia estar na Nova Zelândia, como eu fui cobrir o Mundial Paralímpico, ou estar em Pequim, né? E Pequim e Hong Kong, cobrindo as Olimpíadas, né? Eu nunca pensei nisso, né? Fui criado num local pequeno, lá em São João de Meriti, e graças a Deus, e ao esporte, eu tive essa oportunidade aí de conhecer vários países, né? Pessoas de vários países, né? Então, o esporte é muito importante para a vida de todo mundo e acredito assim que vocês tenham também pessoas aí que estão estudando jornalismo. Eu, no caso do aula de jornalismo, falo sempre para os meus alunos, procurem estudar idiomas, né? O inglês e o espanhol me ajudaram muito, francês, enfim, procurem estudar idiomas para o bem, para a carreira de vocês, né? Mesmo que não venham se tornar jornalistas esportivos, ou que não sejam jornalistas, sejam de outras áreas, mas procurem estudar. Acho que, né, você estudar, você vai crescer. O esporte ajuda a ter uma visão de mundo, assim, né? De você respeitar, porque, por exemplo, este ano o mundo se voltou para o Japão, então a gente ficou conhecendo um pouco mais da cultura do Japão. Ano que vem o mundo vai se voltar para a Copa do Mundo do Catar, vai ser, então, a cultura islâmica, a cultura árabe vai ser muito difundida, né? Daqui a 3 anos vamos para a França, vamos lá né? Vamos, né, nos voltar para a cultura parisiense, a cultura francesa, a cultura da Europa, e assim o esporte vai, né,
vai visitando vários países, várias regiões do mundo, e a gente vai visitando junto. Às vezes a gente vai presencialmente, como a gente já teve oportunidade de ir, ou às vezes, ou então a gente vai acompanhando pela TV, pela internet, a gente vai conhecendo esses outros países, a gente vai vendo que é muito bom a gente ser brasileiro, a gente ter os nossos hábitos, a nossa cultura, mas o japonês tem a cultura deles, que é muito respeitável, que o catari também tem, que o francês tem, que, enfim, né? E a gente vai conhecendo as culturas, vai conhecendo as pessoas, vai fazendo amizade, né? Com pessoas de fora do Brasil, com pessoas de fora do nosso estado do Rio de Janeiro, ou no caso de vocês, pessoas de outros lugares que não o Paraná, né? E o esporte vai crescendo, ele cresce e faz a gente crescer também, né? Então, muito importante. Não tem dúvida. A gente está aqui, foi mais uma oportunidade de crescimento. Obrigado, Cláudio. Obrigado por você estar. Obrigado por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite aí. Já fica aí o convite para uma próxima vez fazermos presencialmente. Vamos fazer 3 horas aí de conversa, porque o Cláudio Nogueira tem muita coisa para falar com a gente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aí em casa conosco, ligados aqui no Futebol de Outro Planeta, que teve o apoio de JCcar, 3503-5255, Clínica da ATM, Dr. Paulo Afonso Cunali, 99870-1234 e 3372-3040, 3372-3040, Restaurante e Pizzaria Dom da Pasta. E também Pague Tudo, o aplicativo que você pode confiar, paguetudoficial.com.br. Gostou da nossa entrevista? Gostou do nosso canal? Então se inscreva, ative todas as notificações, curta, compartilhe, mostre para os teus amigos, para a gente aumentar essa comunidade em torno aqui do nosso Futebol de Outro Planeta. Hoje tivemos essa alegria de conversar sobre esporte paraolímpico, esporte olímpico, Vasco da Gama, aqui com Cláudio Nogueira, jornalista da agência O Globo. Então, pessoal, até semana que vem com mais uma outra entrevista. Estamos preparando uma entrevista bem legal para vocês na semana que vem, para conversarmos um pouco mais sobre futebol, para conversarmos um pouco mais sobre outros esportes, porque aqui no Futebol de Outro Planeta é democrático, é aberto a todos. Um abraço a todos vocês. Fiquem bem, curto muito o feriado de hoje e amanhã aqui em Curitiba temos mais um feriado. E até semana que vem com mais um Futebol de Outro Planeta. Um abraço para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau!